Olá, concurseiro, olá, concurseira, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui novamente, o professor Gabriel Velasco do IASE, Instituto Aprendendo do Zero. A partir de agora, nós entraremos no terceiro módulo, tá, do nosso curso sobre a lei orgânica aí do município de Betim, Minas Gerais, para você que vai concorrer a uma das vagas nesse concurso de 24, certinho? Mas para você que não nos conhece, já vou te convidar. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like aí que é muito importante, você nos ajuda muito. Também compartilhe o nosso conteúdo, que também é uma ajuda muito grande para a gente, tá? Bom, assim como a lei orgânica, a gente já lançou o terceiro vídeo aí do Estatuto, tá legal? O e-book, tá? Para você que ainda não adquiriu o seu e-book, estará aqui na descrição do vídeo. É um e-book com questões de lei orgânica e de estatuto, para você treinar bastante para o dia da sua prova. Gabarito, explicação, referência, tá bem legal o nosso e-book. Também já está na descrição aqui e no canal o audiobook, pessoal, porque aqui a gente não fala, eu não falo de todos os pontos, tá? Eu pego aqueles mais relevantes, como eu já expliquei. E o audiobook você pode ouvir do primeiro parágrafo, primeiro artigo, perdão, até o último. Tá legal? Na academia, indo para o trabalho, em casa, que aí você vai se familiarizando e assim você terá um maior êxito na sua prova. Então, temos as nossas aulas aqui, o audiobook e o e-book de questões para fechar todas as possibilidades e você poder tirar uma grande nota na sua prova, certinho? Bora lá comigo. Nós paramos no artigo 145 e no capítulo 3º falaremos do saneamento básico, legal? Então, bora comigo. Vamos estudar. Pega o seu material. A partir do artigo 146, já vem dizendo assim, ó, que compete ao município, em articulação com o poder público estadual e federal, formular política e executar programas de saneamento básico, especialmente de abastecimento de água potável, destinação de esgoto sanitário, coleta de lixo urbano. Bom, pessoal, esse ponto aqui é um ponto bem sensível, tá? Quando fala de administração pública, porque isso aqui são direitos básicos, né? Que devem ser garantidos a todo cidadão. Então, aqui é um ponto bem importante. Então, cabe ao poder público estadual e federal a garantia da execução de programas de saneamento básico, que tem como previsão estabelecer água potável, a destinação do esgoto sanitário e a coleta de lixo urbano. Parágrafo 1º, o Poder Executivo proverá os recursos necessários para a implementação da política municipal de saneamento básico. Então, vem do Poder Executivo os recursos para a política de saneamento básico do município. Parágrafo 3º, os serviços de saneamento básico serão executados diretamente por meio de concessão ou permissão, tá? Tem alguns lugares aí que a coleta de lixo, tá, não é feito pelo município diretamente. Ele pega uma empresa, contrata essa empresa e dá permissão, concessão, enfim, para que ela execute esse serviço. Assim também como o abastecimento de água, o tratamento de esgoto. Parágrafo 4º, o município manterá sistema de limpeza urbana, coleta, tratamento e destinação final do lixo, a função do município. Tá? Capítulo 4 da assistência social. Artigo 147. O município prestará assistência social a quem dele necessitar, mediante articulação com os órgãos competentes da União, do Estado, objetivando. Qual é o objetivo, pessoal, da prestação da assistência social? Primeiro, proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, com amparo às crianças e adolescentes carentes, combate à mendicância e ao desemprego, mediante integração ao mercado de trabalho, proteção e encaminhamento de menores abandonados. Também coloquei aí a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Tá? Então, aí são competências da assistência social do município, com esses objetivos. Também são atribuições, ou melhor, são competências
que vão abranger a União e o Estado. Artigo 148. O município estabelecerá plano de assistência social observando as seguintes diretrizes: coordenação, execução e acompanhamento a cargo do Poder Executivo. Tem outras lá no rol, mas eu achei essa aí mais relevante, tá? Depois, ouvindo o audiobook ou dando uma lida, você vai ter acesso a todas. Parágrafo único. O município pode firmar convênio com entidade pública ou privada para a execução do plano, tá? Isso aí a gente vê acontecer. Capítulo 5 da educação, que é um ponto também importante, não só para o município, né, pessoal, mas para todas as esferas. Bom, artigo 149, a educação, direito de todos, isso é constitucional. Dever do poder público e da família tem por objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa, preparando-a para o exercício da cidadania, qualificando para o trabalho. Contextualizando, sem educação, a gente não chega a lugar nenhum, ok? Artigo 150. O dever do município com a educação será efetivado mediante a garantia de, primeiro, pessoal, ensino de primeiro grau obrigatório e gratuito, inclusive aos que não tiverem tido acesso a ele na idade própria. Inciso segundo, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino de segundo grau, atendimento gratuito em creche pré-escola criança de idade até 6 anos, tá? De até 6 anos de idade, perdão, com a garantia de acesso ao ensino de primeiro grau, supervisão e orientação educacional em todos os níveis e modalidade de ensino nas escolas municipais exercidas por profissional habilitado. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório é gratuito, e gratuito é direito público subjetivo. Bom, isso aqui, pessoal, o que viria a ser, professor? Estou me ajeitando aqui que eu estou achando que eu estou meio torto aí, mas vamos lá. O que viria a ser direito público subjetivo? Bom, subjetivo. Pensa o seguinte comigo. Pensa no mecanismo que tende a defender contra abuso do poder estatal, contra a esfera individual. Também ele vai constituir-se aí no meio de proteção de liberdade individual, tá? Mais ou menos isso é uma forma de eu explicar para vocês. Eu tenho alguns exemplos disso aí que seria o direito à saúde, à educação, o direito ao transporte públicos, tá? Basicamente, direitos que devem ser prestados ou garantidos aos cidadãos pelo Estado, tá? Então, isso aí que seria o direito público subjetivo, tá? Uma defesa contra abusos do poder estatal, tá? Ou melhor, abusos do poder estatal, tá? Contra a esfera individual, beleza? Se você não entendeu, deixa aqui o comentário, que aí eu te dou uma explicada melhor. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público municipal ou a sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Okay? Então, aí tem que ser prestado de uma maneira responsável pela autoridade competente, o ensino público obrigatório. Artigo 151. Na promoção da educação, o município observará os seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, e de divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções filosóficas, políticas, estéticas, religiosas e pedagógicas, que conduza o educando à formação de uma postura ética e social próprias, gestão democrática de ensino público. Isso aí é muito importante, essa gestão democrática, porque ela traz a liberdade, né, de expressão, de pensamento, enfim, dentro do ensino público, tá?
que é muito, isso é fundamental. Se não tiver isso, a sociedade ela está fadada ao fracasso, né? Porque se você não tem a democracia dentro do ensino público, acabou, certo? Artigo 152. O currículo escolar de primeiro e segundo graus das escolas municipais incluirá conteúdos programáticos sobre a prevenção de uso de drogas, de educação para o trânsito, ecologia, preservação do meio ambiente. Parágrafo único. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina das escolas municipais de ensino obrigatório. Bom, esse ponto aqui, pessoal, tem muita gente que contesta, enfim. O ensino religioso aqui, eu não posso ter como base aqui que vai ser um ensino cristocêntrico ou protestante ou católico. Não, aqui, quando a gente fala de religião, que é um tema bem complexo, tá? E que causa, eu sei que muitas opiniões divergentes, enfim. Eu trago aqui o ensino religioso, eu posso estar falando do candomblé, eu posso estar falando da Umbanda, enfim, tá? De todo esse leque aí. Mas eu quero que você preste atenção que ele é de matrícula facultativa. Você pode matricular seu filho ou não, se você entender por interessante. Você que eu falo, pessoal, genericamente, tá? O cidadão, ele pode matricular ou não, tá? Mas a matrícula aqui é facultativa, porque eu não vejo isso daqui em outras leis orgânicas. Por isso que eu estou comentando sobre isso, tá? Capítulo 7 do meio ambiente. Artigo 162, um artigo com a narrativa bem interessante. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e ao poder público e à coletividade. É imposto o dever de defendê-lo para as gerações presentes e futuras. Tá? Então, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é de todos, beleza? Aí é bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, pá. E é imposto dever de defendê-lo para as presentes, nós e as futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade do direito a que se refere este artigo, incumbe ao município, entre outras atribuições, primeiro, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e disseminar as informações necessárias à conscientização pública para a preservação do meio ambiente, prevenir e controlar a poluição, a erosão, o assoreamento e outras formas de degradação ambiental, estimular e promover o reflorestamento com espécies nativas visando especialmente a proteção de encostas e de recursos hídricos. Isso aqui é um ponto interessante porque o meu filho, um tempo atrás, a escola dele, apesar de não ser pública, tá, ser uma escola particular, foi fazer o reflorestamento de uma área lá perto da nossa casa, né? E é bem interessante a gente trabalhar isso, né? Que é um tema tão em voga aí, trabalhar isso nas crianças, né? O respeito e uma forma da gente combater essa exploração da natureza de forma desordenada, ok? Parágrafo 4º. A conduta e a atividade consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão o infrator, pessoa física ou jurídica, a sanções administrativas sem prejuízo da obrigação de reparar o dano e as cominações cabíveis. Tá? Então, as consideradas aí ações lesivas, as condutas lesivas, punem tanto o infrator físico, como pessoa física, como jurídica, tá? Em sanções administrativas, para que ele seja punido, né, e obrigado a reparar o dano ou combinações aí cabíveis. Artigo 169. O município promoverá e estimulará o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, objetivando especialmente, bora para o inciso 1º, a proteção de bacias hidrográficas e dos terrenos sujeitos à erosão e à inundação, a recomposição paisagística, a criação de mecanismos de atuação conjunta integrada com outros municípios e com o poder público, que atuem na proteção do meio ambiente e áreas correlatas sem prejuízo da autonomia municipal. Artigo 170. Observada a competência do Estado, o município considerará como áreas a serem
especialmente protegidas. Isso aí é importante, tá, pessoal? Isso aí, durante um tempo, é bastante cobrado em prova. Como esse assunto sempre agora está em alta, eu trouxe aí, quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, olha lá. Especialmente protegidas, tá? Então, são áreas que são consideradas de ter uma atenção especial para a sua proteção. Ó. As nascentes e as faixas marginais das áreas superficiais, as áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção ou insuficientemente conhecidas da flora e da fauna, bem como aqueles que sirvam de pouso, abrigo ou reprodução das espécies, os parques e praças do município, as áreas de mananciais. No parágrafo único, outras áreas de preservação permanente e fonte alternativa de alimentos, integrantes do Vale do Paraopeba, eu já ouvi falar, tá? Mas vocês que moram aí já têm uma noção melhor, deverão ser definidas pelo município em lei complementar, beleza? Então, as áreas de preservação aí desse vale ficam sujeitas à definição aí em lei complementar pelo município. Artigo 172. Qualquer projeto industrial para instalação e renovação de licença de sua implantação às margens do Rio Paraopeba dependerá de prévia apresentação do RIMA, né, que é o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, e aprovação da Câmara. Então, preste atenção, projeto industrial para a área aí, as margens do Rio, depende de aprovação da Câmara e também de prévia apresentação do RIMA. Artigo 173. Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, qualquer que seja o processo tecnológico utilizado, deverão ser executados sem qualquer prejuízo para a saúde humana e o meio ambiente, observando-se, dentre outros, os seguintes preceitos. Então, vamos dar uma olhada aí, pessoal. Preservação da boa qualidade de águas betinenses, tá? A obrigatoriedade de recuperação das áreas degradadas pela deposição de resíduos líquidos e sólidos, proibição da implantação de sistemas de tratamento de lixo em áreas de mananciais, proibição de despejo de resíduos sólidos ou líquidos a céu aberto em áreas públicas ou privadas, beleza? Então a gente falou de um rolzinho aí que são os serviços, quando a gente fala de coleta, transporte, tratamento, esses resíduos sólidos e líquidos, eles têm que ter uma destinação, um local próprio, tá? Não pode ser jogado em qualquer lugar, tá? Beleza? E tem aí os objetivos preceitos que deverão seguir, que nós acabamos de elencar aí nesse rol. O artigo 174 diz que a conduta e a atividade que contrariarem a legislação municipal sobre o meio ambiente, sujeitará o infrator na forma da lei a sanções administrativas, incluída a redução do nível de atividade e interdição, cumulados com multas diárias e progressivas, em caso de continuidade da infração ou reincidência, sem prejuízo da responsabilidade dos danos causados. Capítulo 9, da família, da criança, do adolescente, do portador de deficiência e do idoso. Tá? Aí nós podemos ver que são fatores sensíveis na sociedade, né? Quando a gente trata de família, criança, adolescente. Deficiente físico, não, né? Mudou, é portador de deficiência e o idoso, são fatores mais sensíveis. Então, por isso que eles trouxeram esse rol específico, tá? Então, olha lá, artigo 178, município dispensará proteção especial à família, segurando condições morais, físicas e sociais ao seu desenvolvimento, segurança e estabilidade. Isso é fundamental, tá? Partindo do município, então é mais legal ainda. No artigo 180, o município garantirá ao portador de deficiência, entre outros, nos termos da lei, Sistema Especial de Transporte para Frequências, Escolas e Clínicas Especializadas,
quando impossibilitado de usar o sistema de transporte comum. Artigo 181, o município promoverá condições que assegurem amparo à pessoa idosa no que respeite à sua dignidade e ao seu bem-estar. Artigo 184, caberá ao município, por si ou através de convênio, criar centro de reabilitação para a prevenção e tratamento das doenças físicas e mentais. Beleza? Título 7 da Ordem Econômica, capítulo 1 da Política Urbana. Se bem que tem gente não, tá, pessoal? Uma pessoa só comentou aqui. Eu falei, qual a sua dúvida? Eu te explico, mas eu também não posso ficar prendendo muito o assunto. Mas acabou que não falou nada. Vamos lá, que interessa. Artigo 185. A política urbana será executada pelo poder público municipal, visando a ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Então, vamos contextualizar isso aqui, tá? Qual, tá, é o objetivo, tá, da política urbana, que é executada pelo poder público municipal? O desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes. Ponto. Se você ouvir essa contextualização, você não vai errar na sua prova, tá? Porque aqui eu pego e destrincho para você, tá legal? Então, esse aí é o objetivo da política urbana, quando executada pelo poder público municipal, tá? Artigo 186. Na promoção do desenvolvimento urbano, observar-se-á, dentre outros, primeiro, a ordenação do crescimento da cidade, prevenção e correção de suas distorções. Pô, pessoal, isso é um desafio para o município, hein? A contenção da excessiva concentração urbana, outro desafio. A urbanização, regularização e titulação das áreas ocupadas por população de baixa renda, a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, do patrimônio histórico, cultural, artístico e arqueológico. Artigo 187, são instrumentos de desenvolvimento urbano, dentre outros. Bom, esse rol aqui é importante, tá? Você dá uma atenção legal. Então, aí, instrumentos de desenvolvimento urbano, a gente fala do plano diretor, legislação de parcelamento, ocupação e uso do solo, código de obras, legislação tributária e financeira, especialmente o imposto predial, que é o IPTU, né? E territorial urbano progressivo, que é a contribuição de melhoria, desapropriação por interesse social, necessidade ou utilidade pública. Nessa desapropriação aí, pessoal, rola uma indenização, tá legal? Servidão administrativa, concessão de direito real de uso. É lógico, se não for, ocupação irregular, tá bom? Tombamento também está nesse rol. Artigo 188. O plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana e conterá, além do estabelecido no artigo 245, parágrafo único da Constituição do Estado. Eu nem puxei aí porque não interessa para a gente ir lá e ver o que é. O que está aqui, ó. Primeiro, o que vai conter? A exposição circunstanciada sobre o desenvolvimento econômico, financeiro, social, cultural, urbano e administrativo do município. Também conterá objetivos estratégicos fixados com vistas à solução dos principais problemas e entraves ao desenvolvimento social. Também conterá estimativa preliminar do montante de investimentos e dotações financeiras necessárias à implementação das diretrizes e concessão dos objetivos no plano diretor segundo a ordem de prioridades estabelecidas. Tem outros aí no rol, elencados que eu não botei aqui, beleza? Parágrafo único, orçamento anual, as diretrizes orçamentárias e o plano plurianual serão compatibilizados com as prioridades e metas estabelecidas no plano diretor, tá? Então, orçamento anual, diretrizes orçamentárias, aí é que é a que a gente chama aí da LDO, enfim, elas são aí, com o plano plurianual, compatibilizados, ou seja, tem que estar de acordo com as metas que foram estabelecidas no plano diretor, certo? Senão, não vai ser aprovada. Artigo 189,
A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano diretor, que definirá as áreas especiais, tais como áreas de urbanização preferencial, áreas de urbanização restrita, áreas destinadas à implantação de programas habitacionais, áreas de preservação ambiental. Capítulo 2 do transporte do sistema viário, que também é um assunto de muita... os centros urbanos, todos, né, enfrentam um grande problema, que é sobre o transporte público. Mas vamos dar uma olhada aí nas incumbências, tá, do município. Então, olha lá. O que incumbe ao município? Lá nos limites de sua competência. Primeiro, olha, vai planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, delegar e controlar a prestação de serviços públicos de transporte coletivo e individual de passageiros. Isso é importante. O coletivo e individual, tá? De passageiros. Tráfego, trânsito e sistema viário municipal. Parágrafo 2º, é assegurado o direito ao transporte coletivo a todos os habitantes do município, incumbindo ao poder público adotar as providências necessárias, visando a garantir a instalação de linha regular de ônibus coletivo em todos os bairros e vilas. Isso aí pode ser prestado de forma de concessão, tá? O serviço público, quando ele é prestado diretamente pela administração, ele é gratuito. A gente vê aí alguns municípios que têm o transporte público gratuito, que é prestado diretamente pela administração. Fora isso, quando aí é uma empresa que presta esse serviço, né, ele não é gratuito, beleza? Mas mesmo assim tem que estar dentro das diretrizes aí, tá? Do direito, do transporte e os estabelecidos pelo município. Artigo 191. As diretrizes, objetivos e metas da administração pública nas atividades setoriais de transporte coletivo serão estabelecidas na lei que instituir o plano plurianual, de forma compatível com a política de desenvolvimento urbano, definida onde? No plano diretor. Então, vocês veem aí a importância do plano diretor. Ele traz um direcionamento muito importante para o município. Artigo 193, o planejamento dos serviços de transporte coletivo deve ser feito com observância dos seguintes princípios. Bora lá. Compatibilização entre transporte, o uso do solo, integração física, operacional e tarifária entre as diversas modalidades de transporte, participação da sociedade civil. Parágrafo único. O município, ao traçar as diretrizes de ordenamento dos transportes, estabelecerá metas prioritárias de circulação de coletivos urbanos, que terão preferência em relação às demais modalidades de transporte. Tá? Então, os transportes coletivos urbanos têm preferência aí sobre as demais modalidades. Artigo 198. As vias integrantes dos itinerários das linhas de transporte coletivo de passageiros terão prioridade para pavimentação e conservação. Professor, não acontece isso. A rua que passa o ônibus coletivo, o transporte coletivo é ruim pra caramba. Tá na meta, né? Se está sendo cumprido, é outra coisa. Mas a gente pode pegar a lei orgânica aqui e lá, ó. Tem que cumprir. Capítulo 5. Da política rural. Artigo 203. O município efetuará os estudos necessários ao conhecimento e exploração das características e das potencialidades de sua zona rural, visando o quê? Incentivar a produção de alimentos básicos para o abastecimento da comunidade local, assim como implantar projetos florestais, propiciar o refúgio à fauna e preservar os ecossistemas. Tá? Então, aqui a gente tem estudos necessários que vai visar o quê? Exatamente esse rolzinho aí, tá bom? Com proteção, ecossistema, implementação de projetos florestais. Título 8 das disposições gerais e transitórias. Nós estamos também caminhando para o fim. Fica criado o Fundo Municipal de Previdência e Assistência Social, destinado a manter o plano de previdência e assistência social para o servidor público submetido
a regime próprio e para sua família. Eu não sei se eu expliquei isso aqui, mas rapidinho, pessoal. Quando a gente tem aí, como ele falou aqui, ó, deixa eu voltar aqui, o termo aqui é o seguinte, vocês estão vendo aqui, ó, previdência, fica criado assistente destinado a manter o plano de previdência, 600 para o servidor. Aqui, ó, a regime próprio. Bom, o que acontece? Às vezes tem alguns concursos que você tem o regimento lá, você tem um estatuto, certo? Você tem a lei orgânica, beleza? Pensa comigo. Quando eu tenho um estatuto, esse estatuto ele vai me dizer se eu tenho regime próprio, na verdade, que é estatuto, mas se esse regime ele vai estar lá ligado à Seguridade Social, ou eu vou ter no meu aqui a contribuição direto no município, vai ser o regime próprio, entendeu? Então, assim, a grosso modo, para você entender, não importa se você está lá no seu município, ok? E ele tem como base lá, vamos botar o INSS. Você não é regido por CLT mais. Você é regido pelo estatuto. Mas tem outros não, que o regime próprio, ele cobre isso. Você não está, numa eventual doença, você não vai para o INSS. Você tem um regime próprio. Tá? Então é isso aqui que ele fala, de regime próprio. Ele não vai falar aqui porque não cabe, mas algumas leis orgânicas falam sim, que num acidente ou quando for se aposentar, ele vai lá para o regime geral, né? Já outros não, tem um próprio lá, que com certeza tem desconto em folha, vindo lá o desconto da Previdência do município, que é diferente. Ok? Mais uma vez, se eu não fui claro, deixa aqui nos comentários, mas eu acho que deu para você entender sim. Tá? Então, olha lá o artigo 205. O Plano de Previdência e Assistência Social visa dar cobertura aos riscos, a que estão sujeitos os beneficiários referidos no artigo anterior e atenderá à cobertura dos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, falecimento e reclusão. Proteção à maternidade, adoção e à paternidade, assistência à saúde, ajuda à manutenção dos dependentes beneficiários. É por isso, é isso que eu estou falando, porque quando você tem um auxílio-doença pelo município, alguém tem que arcar com isso. E é esse fundo próprio que arca. Tá? Senão, você teria que contribuir lá com o que a gente falou, INSS, para você ir para o INSS. Então, só estou explicando, mas na verdade eu não sei qual é o regime de vocês. Tá? Só estou explicando para você saber a diferença. Parágrafo único: os benefícios do plano serão concedidos nos termos e condições estabelecidos em lei e compreendem, quanto ao servidor, aposentadoria, auxílio natalidade, salário família diferenciado, auxílio transporte, licença para tratamento de saúde, licença gestante, adotante à paternidade, licença por acidente em serviço. Bom, por aqui, pelo que ele está falando aqui, eu até entendo que seja regime próprio de contribuição aí de vocês para o município, sim. Mas vou dar uma pesquisada e no próximo vídeo até posso abordar mais esse assunto. Quanto ao dependente, pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio funeral e pecúlio, beleza? Até porque isso aí não será, o servidor não tem como receber pela própria morte, né? Ou ele estando preso, reclusão lá, vai para o familiar, não para ele lá, né? Se estiver aí em reclusão. Artigo 210. O município instituirá o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente. No 211, o Poder Executivo poderá colocar servidor da administração direta com ônus para o município à disposição das fundações públicas ou privadas de ensino, saúde ou pesquisa científica. Pô, interessante, né? O município aí, ele coloca à disposição até mesmo das fundações privadas. Isso aqui eu também não tinha visto em outras leis orgânicas. Mas é interessante. Artigo 215. A fixação dos preços públicos devidos pela utilização de bens, serviços
e atividades municipais será feita por decreto, segundo critérios estabelecidos em lei. Então, olha aí, pessoal, preste atenção. Preços públicos, tá? Devidos pela utilização de bens e serviços de atividades municipais, é feita por decreto essa fixação, tá? Segundo os critérios estabelecidos em lei. Bom, pessoal, eu falei aqui que no próximo vídeo, mas eu acho que aqui encerrou, não tenho certeza, mas eu acho que a gente encerrou aqui o estudo da lei orgânica, tá? Eu vou dar uma olhada, se a gente encerrou aqui, eu vou fazer uma bateria de questões para a gente discutir na nossa, numa aula aqui, beleza? Bom, vamos para a nossa questão aí, e ela diz o seguinte, bom, diz nada agora não, pausa o vídeo aí, responde e a gente volta. Voltamos aí, pessoal. A questão diz o seguinte, agora sim. Com base na lei orgânica de Betim, aponte a alternativa incorreta. Vem comigo. Ó, a primeira, o município dispensará proteção especial à família, assegurando condições morais, físicas e sociais ao seu desenvolvimento, segurança e estabilidade. Bom, lembrando que ele quer a incorreta. E essa questão aí, melhor, essa alternativa está certinha, pessoal. Com base no artigo 178, diz exatamente isso. O município vai dispensar aí, ó, proteção especial à família e assegurar condições morais, físicas e sociais de desenvolvimento, além de segurança e estabilidade. Certinho, artigo 178. Alternativa B, as vias integrantes dos itinerários das linhas de transporte coletivo de passageiros terão prioridades para pavimentação e conservação também. Nós vimos isso, eu até brinquei aqui falando que, pô, professor, a minha não tá, mas é isso aí, ó, tá vendo? Artigo 198, tá? Então, essas vias aí, que lá passa o transporte coletivo, elas têm prioridade para pavimentação e conservação, certinho. Letra C, os serviços de saneamento básico serão executados diretamente ou por meio de autorização ou permuta. Caramba, ele foi longe aí, hein, pessoal? O artigo 146, ele diz que esses serviços, né, o de saneamento básico, aí são executados diretamente ou por meio de concessão ou permissão. Não tem nada a ver com autorização e permuta. Então, essa aí está incorreta, é o nosso gabarito. A letra D, na promoção do desenvolvimento urbano, observar-se-á, dentre outros, a contenção da excessiva concentração urbana. Nós vimos lá o rol do artigo 186 e está, dentre eles, a contenção de excessiva concentração na promoção do desenvolvimento urbano. Pessoal, nosso gabarito aí, letra C, certinho? Bom, chegamos aí ao final dessa aula e eu acredito que aqui é o final da lei orgânica. Se não for, a gente vai voltar com outras aulas, porque tem lei orgânica que é muito grande, tem lei orgânica que não é tão grande. Como eu dou aula de várias, eu acabo, às vezes, não lembrando qual é muito grande e muito pequeno. Bom, pessoal, ó, aquele abraço do professor Gabriel Velasco, aqui do IASE, sempre trabalhando para a sua aprovação, tá? Não esqueçam, pessoal, visita o canal, você que não é inscrito, se inscreva, acione o sininho para você receber notificações de outros vídeos, não só daí, mas de outros municípios ao entorno, que você também queira fazer concurso, tá? Porque nós aqui trabalhamos de forma única as leis municipais, exclusivamente, de todas as prefeituras. Nós estamos numa crescente de Minas, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Nordeste, né, sul do país, enfim. Tá? Então, aqui você vai encontrar várias leis municipais. Então, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe o nosso conteúdo. Já vai aqui na descrição para você adquirir o seu e-book para você treinar bastante e também ouvir lá o audiobook disponibilizado de forma gratuita, o audiobook, ouvir aí na academia, trajeto, trabalho, enfim, onde você puder, tá? Um abração, ó, forte aí do professor Gabriel Velasco. Até o próximo vídeo. Tchau!